O culto está diferente hoje, irmão. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Viver a manifestação de Deus não deveria ser uma obrigação, deveria ser um prazer, não é verdade? Viver essa manifestação de Deus devia ser algo assim: eu vou lá para a igreja porque hoje eu quero receber mais um pouco da graça, do poder, da autoridade, quero receber mais do Senhor. Aquela faculdade de Aylesbury, né? Estava falando lá nos Estados Unidos, fica 2h30 ali perto de onde o Felipe está morando, e os amigos dele foram até lá e tudo, e quando eles chegaram lá, eles falaram assim, sabe, tinha tanta gente do lado de dentro orando, já há mais ou menos 10, 11 dias, que todo dia, lotando, que não coube mais. Então agora eles começaram a fazer a oração, o clamor, no pátio da faculdade, e agora não tem mais centenas e centenas, agora tem milhares e milhares de pessoas. E aí você fala assim, mas o que eles têm lá fora de tão bom? Nada. Eles têm alguns alto-falantes para fora, as pessoas cantam, as pessoas fazem orações, as pessoas falam um pouquinho da palavra, citando versículos e passagens da Bíblia, e só isso. Mas enfermos estão sendo curados, pessoas estão sendo restauradas lá no pátio da faculdade. Sabe o que é isso? Não há impedimento, não há barreira, há uma liberação de Deus para nós. Nos tempos mais difíceis é quando a manifestação de Deus é maior. Sabia disso? Quer ver uma coisa? As estrelas brilham de dia ou de noite? Por quê? Porque o brilho aparece no escuro. Quanto mais escuro, mais você enxerga as estrelas. Quanto mais a gente vê dificuldade aí fora, mais Deus está pronto a refletir a glória dele sobre a vida de todos nós. Você sabe que a estrela por si só, ela tem muito pouca iluminação, mas ela tem muita reflexão, ela reflete. E o que ela reflete é o sol. E o sol é o sol da justiça para nós, é o Deus da nossa vida. Nós não temos brilho, mas o brilho que ele tem reflete em nós. E isso é algo especial. Isso é algo significante para nós. Que você libere a sua vida, sabe? Que você quebre as barreiras, que você não permita mais que haja dúvida. Diga, eu não vou permitir mais que hajam dúvidas. Vem uma pessoa e diz, mas eu não sei, parece que Deus não está ouvindo. Aí você acredita. Vem outra pessoa e fala assim, você vê, o carnaval está super legal, e você acredita. Quantas pessoas estão acreditando que o carnaval está super legal? Mas quer escrever o que eu estou falando? Quando acabar o carnaval, você vai ver o número de mortes, você vai ver o número de pessoas dependentes químicas crescer, você vai ver pessoas alcoolizadas, você vai ver pessoas feridas em briga, você vai ver marido matando esposa às vezes ferindo o marido, ou indo embora de casa, ou caindo no adultério, na prostituição. Quando fizer o balanço, você vai ver que tudo isso não passa de um grande lixo, que vem apenas tão somente trazer maldição e bênção nenhuma. O senhor é contra o carnaval. Eu até retransmiti um bannerzinho que colocaram na internet, onde a pessoa conta da onde veio o carnaval. Não veio da Bahia, não, é coisa muito antiga, mas não vinha como carnaval, vinha como festa profana, para deuses pagãos, e a coisa vai tomando rumo, e a coisa vai entrando, e até mesmo ela faz uma citação da Igreja Católica, quando ela permite, para que depois entre na quaresma. Quem é católico sabe, né? A quaresma é aquele período que o pessoal ficava em jejum, depois da parte, né, mais pesada, que é essa parte do pecado. E aí quer dizer, você vai se consertar. Não existe isso, pecar para se consertar. Mas se você pegar esse banner, você vai ler, você vai falar assim, rapaz, o negócio era sério mesmo, e não é de agora não. Agora simplesmente parece que as pessoas foram perdendo a noção e começaram a jogar tudo, né? Você pode ver que todo carnaval tem alguém vestido, fantasiado de diabo, de alguma coisa nesse sentido, entidade, né, ocultista e etc. É uma forma de atacar a manifestação de Deus, simples e tão somente.
Ai, apóstolo, tem certeza? Tem, irmão. Por que eles não brincam com Maomé? Por que eles não brincam com Maomé? Porque o último que brincou lá na França morreu. Entendeu? Os cristãos são amorosos. Os cristãos, eles podem não gostar, eles até podem reclamar, mas eles não fazem mais que isso. Mas aquele outro povo, se você fizer isso, colocar lá, arrastando o Deus deles lá, o líder deles por uma estrada lá no negócio, você pode ter certeza, quando sair na avenida, metade já morreu. A verdade é essa, única e crua. Atacar os cristãos é uma maneira de atacar a Deus. E nós precisamos estar prontos para não deixar que isso entre no nosso coração. Saber que aquilo é lixo, e é lixo, e é lixo, e vai continuar sendo lixo até acabar. Aí as pessoas falam, não, mas gasta-se muito dinheiro para isso, faz-se estudo para isso. Meu irmão, não muda o final da história. Então, tira tudo que não presta, não só o carnaval, mas tudo que não presta, tira dos seus olhos. Porque tudo aquilo que você deixar entrar nos seus olhos, vai entrar na sua mente. E tudo aquilo que entrar na sua mente, vai descer ao seu coração. Então você precisa estar preparado para dizer não, para saber que sim, é para conviver com o poder de Deus. Nós não podemos estar em Deus estando emporcalhados. Não podemos. Nós temos que escolher. Mas Deus expulsa alguém? Ninguém. Deus é amoroso, zeloso, carinhoso, vai sempre ajudar você a sair da lama, do que quer que seja. O amor dele é muito grande. Deus não deixa de amar ninguém. Não deixa mesmo. Mas existe certas normas de procedimento, ou leis, ou orientação, que serve para todos nós. Ele diz que vai chegar um dia e nós vamos entrar na presença dele, sim ou não, é verdade ou não é? E o que nos rege para entrar na presença dele? Abandonar o pecado. Abandonar, largar o pecado. E aí é muito claro, todos os ensinamentos que Paulo deixou, o que fazemos, o que não fazemos, o que é certo, o que é errado. E até na nossa ignorância, o Senhor nos dá chance de acertar, de nos levantar, de nos restaurar. Mas quando a gente sabe que está errado, aí é diferente. Então nós precisamos nos potencializar, nos fortalecer, não olhando para o mundo. Se eu disser para você que bebida alcoólica não é gostoso, é mentira, senão o pessoal não beberia, o pessoal gosta. Eles começam porque acham legal, mas eles terminam com a dependência química. Aí entra uma grande manifestação do inferno. Eu lembro quando eu era criança, meu irmão falava para mim assim: você vai no bar, compra um maço de cigarro para mim e eu te dou um cigarro. Eu achava o máximo. Eu corria no bar para ele, comprava o tal do Minister, não sei se ainda existe isso, comprava, levava para ele, dava para ele, aí ele abria toda assim, não sei o que, aí ele me dava, aí eu punha na boca e ia escondido lá no fundo do quintal, lá atrás do carro do meu pai, e pegava, acendia aquilo, engasgava que nem um doido, que lá quase me matava, né? Entrava errado na garganta, não conseguia. Aí ele mudou de cigarro, tal de Benson, que tinha gosto mentolado. E eu pensei no que? Nos chicletes. Gosto mentolado, chiclete. Eu quero um desse daí. Ele vai buscar. Eu fui buscar, ele botou, ele me deu. Eu pus na boca e nada. Não conseguia fumar. Aí eu fui trabalhar mais tarde com um camarada, um diretor canadense. O cara era todo cheio de posição, um belo bigode, né? Aqueles cara bem enjoadaço, terno, muito arrumado. E aí você ia conversar com ele e ele tinha 2 cachimbos na mesa. E a secretária dele limpava o cachimbo, deixava pronto, já punha o fuminho lá, apertava lá, deixava prontinho para ele. Aí ele ia falar com você, ele pegava o cachimbo, já punha na boca. Eu falei, vou comprar um negócio desse. Aquele lá não deu certo, mas esse daí é de rico, é bom. Fui lá e comprei o cachimbo. Deixe dentro do conhaque, não sei quanto tempo, a madeira vai ficar boa e blá blá blá. Eu fui e fiz tudo que ele ensinou. Queimou minha língua que parecia que pegava fogo. Ardia, que eu falei, que diabo é isso? O homem fica um tempão com esse troço na boca, não faz nada, eu ponho na boca, isso queima. Conclusão, fui lá, dei pro meu irmão que fumava, falei, fica para você, isso aí não está dando certo. Eu era do mundo na época. E foi passando assim. E um dia, quando chegou o tempo da minha conversão, uma pessoa disse para mim: assim diz o Senhor, eu te guardei,
Eu te guardei para que você não fosse um alcoólatra. Eu te guardei para que você não fosse dependente de cigarro e de fumo. Eu te guardei. Eu falei, sujeito, ele já sabia o que eu estava fazendo. O amor e a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo quando a gente vai lá tentado para o lado do barranco, Ele bota o anjo lá embaixo, segura o pé desse cara e joga ele para trás. Eu tenho um propósito na vida dele, eu não posso deixar ele cair. É por isso que muita gente tenta o pecado, mas quando está lá do lado do pecado, ele sente assim, não estou legal. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande propósito na vida dele. Ele pode ainda não enxergar o que Deus está fazendo, mas Deus já está dizendo, eu vou preservar, eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou segurar, porque Ele vai ser um ótimo pastor, um grande pastor, ela vai ser uma grande pastora, eles serão homens e mulheres de Deus, farão uma grande obra no meio da terra, eles pregarão, declararão, o que eles falarem, acontecerá. Quando eu entendo isso, irmão, é por isso que há tanta guerra da carne com o espírito. Tem gente que vai para o mundo, ficar no mundo e acabou, está no mundo e não volta mais mesmo, pronto. Mas tem gente que fica lá, mas ele não sente legal. Eu lembro do irmão que ele testemunhou, que ele falou assim, ele pegava, juntava todo o dinheiro, ia para o mato para usar droga, ficava lá 3 dias sem comer nada, só usando droga. Mas quando ele estava lá, 3 dias usando droga, você acredita no que ele pensava? Na igreja. Estou no lugar errado, esse não é o meu lugar. Mas cara, ele estava 3 dias usando droga, cocaína. Pensa um pouco, o que ele ia pensar na igreja e dizer, esse não é o meu lugar? Sabe por quê? Porque ele já tinha a semente de Cristo dentro dele, sabe? Ele já tinha recebido. E aí quando você recebe essa manifestação de Deus, não adianta, há um clamor por você constante. É como se o céu dissesse, ei anjo, vai lá, dá um toque para ele, mostra para ele. E aí ele pode estar na maior diversão, daqui a pouco ele fica chateado, ele fica meio assim, sabe, não está legal, não está certo, estou fazendo coisa errada. Ele está às vezes traindo a mulher, de repente parece que a pessoa do outro lado é maravilhosa, mas daqui a pouco ele está tendo nojo da pessoa, ele não sente bem, ele não sente paz. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para ele, ei, essa casa não é tua, filho, sai daí. Você não é porco para andar no chiqueiro. Você não foi criado como porco, você foi criado como príncipe. E príncipe anda em castelo, anda em lugares maravilhosos, não anda nessas coisas não. É por isso que há uma uma guerra dentro, por causa disso. Mas eu costumo dizer que Deus não perde batalhas. Às vezes leva tempo, mas Ele resgata, Ele renova, Ele restabelece. E hoje nós estamos vivendo uma visão de início, de fortalecimento, de restauração. A nossa série é Sonhando em Harmonia com Deus. E hoje eu queria falar sobre start. O que é start? Segundo inglês, né? Os meninos falam inglês fluente aí, né? Diz que é início, é começo. E de repente você fala assim, mas por que você colocou start? Porque eu estava lendo o livro de Neemias. E quando a gente olha no livro de Neemias, a gente vai lá buscar no capítulo 1. Olha, eu vou ler para você não ter dúvida. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos,
nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei sobre os povos, entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda os vossos rejeitados, ainda que estejam no cabo do céu. Ele fala que vai trazê-los, né? De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos. Esses ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Esse Neemias era exatamente um daqueles que foi levado cativo, que saiu lá de Jerusalém, foi levado cativo. Ele estava ali, entre aspas, como escravo, mas um bom escravo, porque ele conseguiu um emprego considerado ótimo, né? Servir o rei, apesar de ter um lado perigoso, né? Porque ele tinha que provar toda a bebida que o rei fosse tomar, ou seja, se tivesse alguém colocado veneno, ele seria o primeiro a morrer. Então não seria uma coisa sem risco, porém ele tinha as melhores roupas, ele tinha um alimento completo, ele tinha um cuidado especial, ele tinha um local do seu aposento lá separado, ele tinha que tomar banho direitinho todos os dias, porque não podia aparecer de outra maneira na presença do rei. Ele tinha um estilo bom, uma condição favorável. Mas mesmo assim, de repente a gente começa a ver que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele precisa de alguém que se disponha. Fala, de alguém que se disponha. Será que é você? Será que é você essa pessoa que pode se dispor? Pensa um pouquinho. Eu não vou entrar na pregação toda, porque eu acho que a gente já está adiantado aí na hora. Se eu for pregar tudo aqui vai demorar, mas eu vou tentar fazer um resumo, que nem de manhã eu acabei também tendo que fazer um resumo, né? A grande verdade é que Neemias, ele sentiu uma dor inigualável no coração dele, quando chega alguém lá de Jerusalém, né? E ele vai perguntar, como é que estão as coisas lá? E ele falou, olha, aqueles que não foram levados cativos estão lá, mas estão vivendo numa forma terrível, né? O restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Estavam em miséria e desprezo. Você imaginou, de repente, eles tomaram aquela cidade, derrubaram os muros, quebraram os portões, colocaram fogo nos portões. Se fizeram isso com o muro e com os portões, o que não fizeram com a casa do povo que morava lá? E de repente chega aquele momento que eles não têm nenhum alimento. Por isso ele fala aqui que eles estão em miséria e desprezo. Por quê? Porque não tem cuidado nenhum sobre a vida deles. E ele fala mais, né? Ele fala, ó, Jerusalém está fendido, suas portas estão queimadas a fogo. Isso, quando ele ouve isso, o coração dele fica muito apertado. Mas pensa bem, irmão, Neemias estava passando necessidade? Nenhum. Neemias estava numa boa. Ele estava dentro do palácio do rei, morando muito bem, obrigado, com comidinha no horário certo, café da manhã, almoço, janta e um lanchinho antes de dormir. Perfeito. Para ele não tinha problema nenhum. Se você olha para isso, você fala assim, ele estava bem, tranquilo. Mas acontece que o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele recebe uma semente dentro dele, que não adianta, ele começa a se preocupar com as pessoas que estão à volta dele. Ele começa a entender. Você lembra quando Jesus chamou os 12 discípulos? Sim ou não? Você estava lá? Não, mas você leu. Legal. Você leu, e aí diz que ele chamou os 12. Mas hoje tem 12 só? Ou tem milhões?
Mas como é que aconteceu? É porque aqueles 12 foram treinados para amar e se preocupar. Então aqueles 12 acabaram tendo dentro do coração a certeza e a convicção de que eles iam gerar o quê? Vidas. Eles iam salvar pessoas, eles iam ajudar pessoas. Pedro era o piorzinho que tinha lá, vamos dizer assim, no comportamento. Ele era um cara sanguíneo, ele respondia de pronto. Jesus às vezes tinha que puxar a orelha dele, né, para dar um basta ali, para. Mas vamos dizer, depois que Jesus subiu ao céu, Pedro sai pregando o evangelho. A primeira pregação que ele faz, quantos se convertem? E a segunda? Em 2 pregações o sujeito já dá logo 8.000 pessoas convertidas. Aí você fala, que loucura é essa? Que negócio é esse? Esse aí era o Pedro, aquele que era difícil. Mas lembra que Deus fez uma promessa na vida dele? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele começa a mostrar, Deus começa a mostrar, Jesus ali é usado para declarar o quê? Se ele recebeu a semente, ele vai frutificar. Ele vai frutificar. E mais adiante, se você seguir, fala que eles pegavam aquelas camilhas com os doentes, colocavam lá na rua que ele passava, para ao menos a sombra dele passasse sobre as pessoas, porque diz que a sombra de Pedro curava. Tá bom para você ou você quer mais? Ele começa a amar tanto as pessoas que ele começa a se ocupar das pessoas. E essa visão não é de Pedro, essa visão é de Deus. Por isso, muito antes, quando aqui nós olhamos para Neemias, anos e anos antes, a gente vê uma situação correlata, uma situação igual, aonde de repente ele ouve, se preocupa, pergunta, e quando ele ouve falar que existiam concidadãos deles, povo de Deus, passando agora miséria e desprezo, aquilo aperta o coração dele por demais. E ele começa a pensar como o coração de Deus pensa: não posso deixar o povo, meu povo, perdido lá. Era o sonho que já estava no coração de Deus e que ardeu no coração de Neemias. Será que no seu coração arde a semente de Deus? Quando você vê alguém precisando, ou você vem para a igreja porque falou para você que senão você vai para o inferno. Porque tem gente que fala, eu vou na igreja senão eu vou para o inferno. Meu irmão, para com isso. Você já está no inferno. Se você está indo fazendo isso, já está no inferno. Já está vivendo uma vida totalmente atrapalhada. Por quê? Porque Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é fortalecimento, Jesus Cristo é renovo, restabelecimento, capacitação, preparo, condição de vida e de vida em abundância. Então nós começamos a entender que o chamado dele não é assim, eu vim para corrigir os pecadores, não, eu vim para salvar os que estavam perdidos. A visão dele é totalmente contrária. E agora nós olhamos para Neemias e encontramos em Neemias esse coração, essa vontade, esse desejo de salvação, de liberação, de transformação. Precisava, porque se eu olhar daqui, vou chegar lá, vou salvar todo mundo, vou liberar todo aquele povo. Você imagina se ele pensasse detalhe lá na frente? Ele não faria, porque não era só ir até lá, ele tinha que ir até lá e ele tinha que resolver coisas. Como resolver coisas? Imagina que ele tinha que ir lá reconstruir o muro, ele tinha que reconstruir o portão, ele tinha que reconstruir o coração das pessoas. Você sabe que é assim. Eu tinha uns amigos que faziam muito trabalho de rua, e eles iam muito embaixo de pontilhão, embaixo desses viadutos e tal. E ele falou assim, quantas vezes eu falei para a pessoa, vamos embora, eu vou te levar para um local onde as pessoas ficam guardadas, você vai ter uma roupinha lá, vai ter um lugar quente e tal. A pessoa falou, não vou. E ele falava assim, por que você não vai? Eu gosto da vida que eu levo aqui, a minha liberdade vale mais. E aí ele voltava, e quando ele vinha conversar com a gente, ele ficava abatido. Como uma pessoa não quer libertação? Como uma pessoa não quer uma comida quentinha? Como uma pessoa não quer uma roupinha? E a gente pensa que todos querem, mas muitos não querem. Tem pessoas que hoje são dependentes químicos e ainda não encontraram a ideia de ser libertos. Não encontraram. Então, por mais que você oferece casa de recuperação, oferece qualquer coisa, ele fala assim, não, eu não quero isso agora, não, eu não estou precisando ainda. A pessoa está perdida e não consegue identificar que ela precisa de restauração. Então ele ainda tinha que vencer isso.
Ele ia chegar lá, mas ele tinha que fazer o quê? Restaurar também o caráter das pessoas. Aí imagina, tá bom, até aqui tá ótimo, mas ele fala: como é que eu vou resolver isso tudo? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Ele foi procurar ajuda onde? Em Deus. Por que ele foi procurar ajuda em Deus e não foi procurar o rei? Porque, seguindo as normas do rei, ele não ia ajudar. O rei não era judeu, o rei não era daquele povo, do povo de Deus. O rei não tinha nada a ver com aquele pessoal. Aliás, ele estava com vários deles lá preso com ele. Agora, como ele ia ter o desejo de gastar tempo e dinheiro para ir lá restaurar alguma coisa? Liberar o funcionário dele, o funcionário padrão, né? Aquele que trabalha com ele, você vê, pertinho, porque esse daí tinha que ficar com ele todo dia. O copeiro do rei, ele tinha que ficar com o rei todo dia. Não era qualquer um que se tornava copeiro. Tinha que ser alguém de confiança, para que não houvesse perigo dele morrer. Então, e como é que ele libera? Mais difícil ainda. Mas a gente vê que ele fala assim: não, eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar orando, eu vou começar jejuando, para que a mão de Deus traga sabedoria ao meu coração, para que quando eu for falar com o rei também já esteja quebrantado, e alguma coisa a gente possa realizar. E disse: Senhor, Deus dos céus, grande, que é grande e terrível, é que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele já falou: Senhor, eu estou debaixo, eu estou aqui no meio de um povo impuro, estou aqui no lugar que não é o lugar melhor, mas eu continuo fiel à tua palavra e à tua presença. Eu posso ser escravo do rei, mas o meu espírito, minha vida é livre no Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Diga: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E isso é difícil as pessoas compreenderem, porque muitas vezes eles estão no mundo e acham que porque estão no mundo eles têm que ser igual. Aí vem aquelas frases que você já conhece: mas todo mundo faz. Não é assim? E esse todo mundo faz está querendo dizer que todo mundo é igual, e é mentira. Você pode estar no mundo, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será. Você começa a entender que não importa onde você estiver, a mão de Deus estará sobre a sua cabeça. Essa é a grande sacada. A gente vai passar dificuldades? Sim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então peraí, eu vou me segurar nele, porque eu vou passar no meio dessas águas e não vou submergir. Vou passar no meio do fogo e não vou me queimar, porque eu estou segurando nas suas mãos, né? Senhor dos céus, dos Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Ele vai e fala: Senhor, eu entro agora na brecha, na intercessão. Qual é o tipo de oração que Deus mais se agrada? Da intercessão. Por que Deus gosta mais da oração de intercessão? Porque não é uma oração do orgulho próprio. Orar porque você está precisando de um carro novo, maravilha, você fica feliz e tal, mas você está olhando só para o seu umbigo. Orar porque você quer um casamento, ou porque você quer restaurar, ou porque você está pedindo para você. Agora, quando você se dispõe a orar pelas outras pessoas, isso mexe com o coração de Deus, porque Ele fala, Ele não está simplesmente olhando para o seu próprio umbigo, não está olhando para a sua própria necessidade, mas Ele está quebrantado, Ele está com um coração parecido com o coração de Deus. Ele está orando para que as pessoas sejam restabelecidas. Então por isso que Ele fala, né? E Ele vai mais longe. Depois que ele ora por isso, né? Ele fala assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele mostra, Senhor, a gente reconhece que isso só aconteceu porque nós saímos da tua presença. Ele começa falando que os filhos de Israel pecaram, mas eu acho muito interessante porque em seguida ele fala assim: que pecamos contra ti. Aí ele coloca ele também no meio disso. Ele não coloca assim, eles fizeram.
Ele fala: eles fizeram, nós fizemos, nós pecamos. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos dando espaço para que o inimigo trabalhe no nosso meio. Sabe aquela hora que você estava junto com alguém e alguém começou a falar mal de Jesus Cristo e você não falou nem sim nem não? Você não falou: peraí, qual é a sua dúvida? Vamos conversar, eu vou te orientar. Isso não está certo, não é dessa forma que a Bíblia diz, não é? Não, você fala assim: ó, melhor ficar calado, vou ficar calado. Naquela hora você está sendo omisso. E quando você está sendo omisso, você também está pecando, porque a sua parte é defender o Evangelho. A não ser que você não acredite. Eu não acredito que Deus é Deus, Jesus é Jesus, então é outra coisa. Mas se você acredita no Evangelho, se tornou um cristão verdadeiro, você faz parte daqueles que defendem a palavra de Deus. Defende, que eu falo, não é ofender, machucar, mas é orientar, é dizer o que está acontecendo e o que deve ser feito para tirar a dúvida da pessoa. Porque tem pessoas que falam coisas que facilmente você consegue contrapor. Tem pessoas que falam coisas que dificilmente você consegue contrapor. Mas ele tem liberdade de falar e você tem que ter liberdade de falar também. Para que isso possa, amanhã ele não venha dizer, né? Poxa, ninguém me avisou, ninguém me ensinou. Não, você foi usado. E pode ter certeza que esse galardão vai ser seu lá na presença de Deus. E ele fala: também eu e a casa do meu pai pecamos. Amado, se você começar a entender, olha o que ele fala na seguida, que é na sequência: de todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os seus mandamentos e nem os seus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Quer dizer, peraí, é uma coisa que fica clara. Nós não queremos colocar julgo nos outros. Olha, você tem que não mentir, você tem que não se prostituir, você tem que não sei o que lá. E você? Essa palavra serve para todos nós, não para um de nós. A mesma palavra que vai para vocês tem que vir para mim como pastor. A mesma palavra que vem para mim como pastor tem que ir para vocês. Porque a Bíblia não é invenção. Certo é certo, errado é errado. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos. E aí, de repente, no meio disso tudo, a gente começa a perceber como as pessoas se corrompem, né? Aí começa, puxa vida, e se eu fizer isso eu perco o meu amigo? Eu tenho um amigão de trabalho, mas ele só faz coisa errada, mas puxa vida, eu vou deixar de andar com ele? Tem um outro amigo que gosta de estar lá em casa, ele gosta muito de conversar, e ele gosta muito de beber, e aí ele fala assim: não se preocupa não, eu trago a bebida. E aí você, para não falar não, deixa ele trazer, chega lá, você serve o gelo e ele bebe um monte na sua casa, sai de lá alcoolizado, e você fala: não fui eu, foi ele. Mas está dentro da sua casa. Você é o guardador daquele lar. Você é aquele que abençoa. Apóstolo, mas tem alguma coisa a ver? Querido, eu contei isso aqui uma vez. Eu tinha uma casinha na praia e a gente ia passear lá e tal, e aí as crianças ficavam com virose direto, era uma dor de cabeça. Já tinha até achado um médico lá no litoral, que eu ia lá para consultar, porque eles ficavam sempre doentes. E aí um dia alguém me falou: unja aquela casa toda. Eu fui, passei óleo até no telhado, meu irmão, subi em tudo que é lugar, orei tudo, portão, tudo que tinha direito, orei, expulsei, repreendi. No dia seguinte não havia mais enfermidade na casa. Ficamos felizes, íamos para lá, passeávamos, não mais problema de virose, nada disso. Passou um tempo, um amigo pediu a casa emprestada, e era um amigo próximo, e a gente cedeu a casa para a pessoa. A pessoa foi lá, comprou bebida, trouxe para dentro de casa, aí colocou as garrafas vazias embaixo lá da pia, aquela coisa toda. E aí quando nós chegamos lá, o cheiro estava azedo, aquele cheiro de cerveja, aquela coisa azeda que fica. E aí, quando nós vimos, falei: caramba, né? Falei para a bispo: amanhã eu vou hoje no mercado fazer isso, amanhã eu tiro essas coisas daí. Final da tarde, os meninos ficaram todos vomitando e passando mal. E aí eu falei assim: eu vou levar eles aqui, levar lá. A bispa falou: antes de mais nada, vamos restaurar o que está quebrado. Eu falei: tá bom, eu vou pegar as garrafas. Não, as garrafas só não, você vai pegar as garrafas, vai colocar tudo num saco, vai amarrar, vai colocar lá na esquina, lá onde passava o lixeiro, coloca lá, volta aqui, vamos lavar esse lugar, vamos encher de azeite tudo de novo. Fiquei umas 2 horas fazendo isso. Subi no telhado, joguei azeite, tudo que é canto coloquei azeite, expulsei todos os demônios possíveis e imagináveis.
Não precisei comprar o remédio para os meninos, eles melhoraram, passou, acabou e tranquilizou. Aí você fala assim: era minha casa. Imagina se eu emprestei a casa para mais alguém. Só ia se eu estivesse junto, sem eu junto não tinha, porque essas coisas não entravam mais, porque é o meu lar, é minha responsabilidade, está debaixo da minha tutela, tanto física quanto espiritual. Se achassem, por exemplo, a polícia viesse lá de repente, um exemplo, e achasse droga dentro da casa, quem ia ser responsabilizado? Eu. Por quê? Porque a casa era minha. Então vamos para o espiritual. Se de repente os demônios têm liberdade de entrar, porque encontram o Zé Pilintra lá, encontram as coisas lá, quem deu liberdade? Então quem tinha que tirar? Você precisa entender isso. Por isso ele fala aqui: nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Nós conhecemos a palavra, sim ou não? Nós sabemos o que é certo e o que é errado, sim ou não? Em caso de dúvida, a gente tem líderes, pastores para perguntar, para compartilhar, para até entender o que acontece, porque é justo quando a pessoa não conhece, ela perguntar e poder ser orientada, é justo. Mas quando eu já conheço, aí o bicho pega, porque aí eu estou tomando atitudes que estão fora do propósito. Ele fala mais, ele fala: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ele sabe o problema e sabe o que o problema traz, e ele está fazendo a oração dele. Ele está falando com Deus como quem sabe que errou, conhece o erro e precisa de uma resposta de restauração. O que a palavra de Deus diz? A gente, quando olha no Novo Testamento, fica mais fácil a gente entender. Ele diz que não há remissão de pecados se você não se arrepender. Quando eu me arrependo, eu reconheço. Quando eu reconheço, eu posso ser perdoado dos meus pecados. Então o primeiro passo para um perdão é o reconhecimento. Eu sei que está errado, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar isso. E é o que ele está falando aqui. Peraí, o Senhor falou que quando houvesse erro, a gente seria espalhado. Não é que Deus ia pegar as pessoas e jogar para cima, mas automaticamente ele ia tirar o que? A cobertura dele. E se Deus tirar a cobertura de sobre a nossa vida, nós ficamos totalmente fragilizados e o diabo tem liberdade de entrar. Quando o diabo entra, ele não é um construtor, ele é um destruidor. A Bíblia diz que ele veio para roubar, então ele não veio para construir. Quem veio para restaurar, para dar vida e vida em abundância, é o pessoal de Deus. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos entender essa diferença. Então ele fala: peraí, vou transgredir, vou ser esparramado, vou perder o rumo, vamos dizer assim, eu vou perder a noção. Quantas pessoas às vezes perdem a noção e nem vão longe da igreja, mas já estão saindo fora, já estão tendo amizades que não são boas, já estão traindo o seu casal, marido, esposa, já estão traindo, já estão pegando coisas que não são deles, e às vezes estão dentro da igreja. E aí você fala: o que aconteceu? Ele não percebeu que ele está longe de Deus já. Não longe, porque Deus não quer ele, ao contrário, porque ele está abrindo mão dos princípios de Deus. Então ele vai se distanciar. Mas ele fala mais: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não fala assim: errou? Tá bom, pilantra, que se dane. Não. Ele fala: se você sair fora, não cumprir os mandamentos, os meus ensinamentos, você vai se distanciar. Mas se você, mesmo quando tiver tudo errado, reconhecer os seus erros e voltar para os mandamentos e os princípios, então eu vou te buscar onde você estiver. Eu vou te restaurar, eu vou te fortalecer, eu vou curar a tua alma, vou libertar a tua vida daquilo que era jugo. Isso é muito legal você entender, que o amor dele é muito, muito poderoso, né? Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão.
ele dá, sabe aquela assim, ó, eles se desviaram, eles se distanciaram, mas eles são seus. O Senhor pagou o preço da vida deles. O Senhor tirou eles lá do Egito, o Senhor tem feito isso, tem feito aquilo. Essa palavra é o que Deus fala para nós quando nós ficamos perdidos pelo caminho. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se Ele te purifica de todo pecado, e o pecado que faz você ficar distanciado de Deus, quando você entra debaixo do sangue de Jesus, você é reconciliado. Essa distância já não existe mais, você já está quase que cara a cara com Deus, pertinho de Deus, e aí você é restaurado para fazer o que for necessário, né? Então ele não coloca assim as pessoas, porque tem gente que fala, né? Não, uma vez salvo, sempre salvo. É mentira, irmão. Uma vez salvo, a gente vem para perto de Deus. Entra o pecado, a gente se distancia de Deus. E quando a gente se distancia de Deus, a gente já não tem aquela liberdade. Então o que eu preciso fazer? Restaurar e voltar para perto de Deus, para ficar próximo, para entrar com Ele, para dar. Neemias aqui, quando ele está falando tudo isso, né? Ele está falando de uma forma a abrir, vamos falar, apertar o botão do start. Ele quer ir lá e fazer um milagre, mas ele precisa da presença de Deus. Para quê? Para mexer com o coração do rei, para mexer com as pessoas pelo trajeto que ele vai fazer, para conseguir tudo que ele precisa. Ele sabe que sozinho ele não vai fazer. Então ele fala assim, primeiro de tudo, antes de querer uma grande realização, eu preciso me restaurar com Deus, eu preciso ficar bem com Deus. Tem gente que às vezes está todo quebrado espiritualmente, e ele quer a restauração do casamento. Tem gente que está todo quebrado e quer a restauração do trabalho dele. Tem gente que está todo quebrado e está com dívidas altas, e ele quer a restauração das dívidas, mas ele nem pensa que o primeiro passo da vida dele não seria tudo aquilo, seria voltar à presença de Deus. Porque quando ele volta à presença de Deus, ele cria uma energia, uma força, um apoio, uma proteção, e com isso tudo ele se torna imbatível, ele se torna preparado, fortalecido, renovado para atravessar por sobre qualquer dificuldade e atingir o seu objetivo. Precisamos disso. Então, antes de querer grandes vitórias, queira uma grande restauração da sua vida, porque aí todo o restante virá naturalmente. Você será vencedor aonde você chegar. É muito importante. Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos, a oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Este homem era o rei. Dá-lhe graça perante o rei, porque ele sabia, ele ia ter que aparecer na frente do rei para contar a história para o rei. Mas como é que ele ia contar a história para o rei? Você já pensou nisso? Naquela época, o copeiro ou o empregado do rei que aparecesse na presença do rei com um semblante triste ou desanimado, ou fizesse que nem hoje, funcionário quando o Corinthians perde, ele falta no emprego, não é? Brincadeira. Mas a gente costuma dizer que o funcionário, às vezes por causa de um futebol, por causa de uma briga com a mulher, por causa de qualquer coisa, ele fala assim, hoje eu não vou trabalhar, eu não estou bem, vou pegar um atestado e não vou trabalhar, não é assim? Aí ele faz lá, pega o atestado, põe lá, o patrão fica doidaço com ele, mas ele está com o atestado na mão, vai falar o quê? Deixa o cara aí. Naquela época não tinha atestado. Se você falhasse na frente do rei, podia ser que você ia virar comida dos cachorros dele, alguma coisa do tipo, você ia morrer. Então não tinha isso. Então ele precisava de muita graça para aparecer na frente do rei, para poder falar para o rei o que ele queria falar. E não adiantava ele chegar lá e falar assim, reizão, o seguinte, mano, tem um lero para levar aí, um papo, sabe? Ele só falava quando o rei mandava. Então ele se arruma todo bonitão lá, coloca toda a roupa, toda a indumentária, chega lá com o bandejaço, né? Com a taça dele, mas quando chega perto dele, ele aparece com um semblante triste. E o rei, acostumado com ele sorrindo, um ótimo profissional, tudo direitinho, depara com ele assim e pergunta para ele: o que é que está acontecendo?
esse semblante não é de enfermidade, essa tristeza não é de enfermidade. Meu irmão, imagina as perninhas dele, né? 2 opções: uma, o rei relevar; 2, matá-lo. Você não tem tanta opção. É aí que você começa a ver a mão de Deus operar por você. O rei se preocupa com ele para perguntar o que está acontecendo e dá a chance para ele responder. Ele fala: como não estaria meu coração entristecido, sabendo que a terra dos meus pais, os sepulcros dele, foi tudo arrebentado, o muro caiu, o portão foi queimado, o povo está vivendo na miséria lá, estou muito triste. E o rei fala para ele: o que você me pede agora? E ele falou: eu queria ir até lá, queria ir lá dar uma ajeitada na estrutura. Querido, ele era um dos cativos que estava lá com o rei. Ou seja, o rei sabia que aquilo lá tinha sido derrubado. O rei podia dizer assim: não, fomos nós que derrubamos mesmo, deixa derrubado. Não. Ele fala para ele: quantos dias você levará? E ele fala: quantos? 52 dias. O rei olha para ele e vê a convicção dele de dar uma data. Meu irmão, fala a verdade, quando alguém te pergunta se você que é profissional de alguma área que faz trabalhos assim, você vai pintar a casa, vô? Quanto tempo leva? Mais ou menos 2 semanas. Você não fala assim, 14 dias e 12 horas. Pô, o Neemias falou para ele: 52 dias. Pá! Na cara. E o rei gostou. Falou: o cara está decidido. Liberou ele. Meu irmão, o trabalho que Neemias queria estava lá na frente ainda, mas ele estava dando start. Diga start, início. Você quer mudança para a sua vida? Hoje é o dia do start, é o dia do início. O que você está aprendendo aqui são comportamentos. Você olha para ele e vê os comportamentos dele. Ele sentiu a necessidade, ele percebeu, detalhou a necessidade, ele orou, ele jejuou, ele se preparou em Deus. Ele não só orou e jejuou como quem fica sem comer, porque tem gente que jejua assim: hoje eu estou em jejum, é mesmo? Eu estou comendo desde manhã. Aí se pergunta: é para emagrecer ou é para mexer com alguma coisa espiritual? Porque se for espiritual tem que ter oração, não é só ficar sem comer. Ficar sem comer é para esse pessoal que quer emagrecer. Agora, quando fala de jejum, tem que ter oração. E aí ele vai e começa a mostrar. Ele começa a falar tudo que ele estava vendo de dificuldade, os pecados, os erros, tudo aquilo. Ele está preparando. Amado, você precisa se fortalecer para dar esse start de uma maneira que nada te pare no caminho. Ele podia ter começado o trabalho e pronto. O rei fala assim: tá bom, vai. Você tem 52 dias, vai e faz. Aí quando ele fosse falar o resto, o rei falou: não quero mais falar, não vou falar mais sobre o assunto. Não, o rei parou, ouviu ele. 52 dias rei, lembrando um problema. Qual? Eu preciso atravessar algumas fronteiras. Então eu preciso de uma carta sua, de um documento, dizendo que o senhor está me autorizando, porque se eu cair na mão dos guardas por aí, eles me matam. Aí o rei falou para ele o quê? Positivo, leva as cartas. Aí ele vai falar: rei, mais um probleminha. Qual é? Preciso de matéria-prima. Eu preciso de madeira, eu preciso de argamassa, eu preciso de ferro, eu preciso de algumas coisas para acabar lá. O rei, tá bom. Tome uma carta para passar no almoxarifado e recolher. Rei, eu esqueci de um outro detalhe, preciso de uma mão de obra especializada e tal. Tá bom, eu preciso de um cavalo para ir até lá também, porque eu vou com um grupo de pessoas, mas eu vou montado e tal. Tá bom. Qual é o rei que faz isso de graça, sem nenhuma dificuldade? Aquele que Deus manda. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos debaixo do envio de Deus, não há impossível. Quando você apertar o botão do start e já estiver conectado em Deus, a realização é perfeita. Ele passou, eu não vou entrar em detalhes porque vai levar muito tempo, mas ele passou muitas coisas difíceis. Mas uma das coisas que ele percebeu quando ele chegou lá, que não era só os muros que estavam destruídos, nem só o portão que estava destruído, mas o povo estava destruído. O povo estava destruído porque o povo perdeu a fé. Eles estavam já fora da palavra, então quando veio a dificuldade, eles começam a culpar quem? Deus. E aí ele falou assim: tá bom, me chamem os sacerdotes. Que sacerdotes? Os sacerdotes foram embora. Por que eles foram embora? Porque ninguém deu dízimo.
ninguém deu comida para eles, ninguém deu ajuda para eles, então eles não tinham o que comer, então eles foram embora para a casa dos seus parentes, para comer na casa dos parentes, e aí eles foram tudo embora. Então não tem sacerdote? Não tem. Tem levita? Também não tem, porque eles foram cada um para a casa dos seus parentes para poder sobreviver. Então agora o trabalho de Neemias é muito mais profundo do que parece, porque ele foi lá como quem vai consertar muro e portão, mas quando ele chegou lá, ele percebeu que a destruição maior estava na vida pessoal deles, e aí ele começa a proibir: não abra os portões, porque lá eles tinham a sexta para o sábado, que era um dia de entrega a Deus, então eles não trabalhavam. Só que eles queriam vender coisas lá, e ele proibiu: não, se não é para trabalhar nada, nada. Aí eles ficavam no portão esperando para assim, que abrisse e já tivesse lá. Ele falou: vocês não entenderam, é para vocês caírem fora, porque vai ficar assim. Aí aqueles que tinham dinheiro, tinham emprestado dinheiro, alguém devia para eles, estavam cobrando de uma forma errada, e ele foi lá e chamou todo mundo, fez uma reunião. Quer dizer, ele na verdade virou ali um governador, colocou em ordem toda a casa, toda aquela situação. E nos 52 dias ele volta, vai até o rei, e chega lá no rei e fala assim: rei, faltou um detalhe, eu preciso só acabar um negócio lá, e tal. O rei deixou, volta lá. Quando ele volta lá, o que eles tinham feito? Novamente tiraram os sacerdotes das casas, dos lugares separados, e colocaram Sambalate lá, para morar no lugar, porque ele se aparentou, ou seja, casou com parentes das pessoas ali que cuidavam. Ele foi lá, arrancou pelos cabelos, a Bíblia diz. Você imagina assim, quando fala arrancou pelos cabelos, é porque o cara bateu forte. Não foi assim, vai sair por bem ou por mal, foi na bicuda mesmo, vai cair fora no tapa. Arrancou tudo, limpou tudo, ungiu tudo, consagrou tudo, trouxe de volta os sacerdotes, colocou lá dentro e baixou portaria, lei. Agora vai ser assim, não tem mais esse negócio de entrar qualquer um e tomar o lugar da casa de Deus. A gente fala assim, a mudança dele não foi pequena, foi muito grande. Mas você percebeu que o capítulo 1 é o start? Eu não sei o tamanho da mudança que você quer na sua vida, eu não sei quantas coisas você quer mudar, e nem sei qual é o tamanho do problema que você tem. Talvez seu problema seja desse tamanho, talvez seu problema seja desse tamanhão, não importa. O start é dado por você da maneira correta, e o start é esse capítulo 1. Se você quiser ler de novo depois com calma, e você vai entender que está na sua mão a mudança que é necessária para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E não importa, você quer uma empresa próspera, não importa, você quer ter alguma coisa na sua vida aí que traga realização, lembra que tudo isso está lastreado, está baseado no espiritual. Se você tiver um espiritual abalado, você vai ter todo o restante abalado. Você pode levar dias, meses ou anos, mas você vai descobrir que as coisas não ficaram bem encaixadas. Mas se você tiver a paciência de restaurar o seu espiritual da forma correta, der o start certo, tudo que vier vai ser bênção para a tua vida. Haverão lutas prováveis, ele teve luta, ele foi provocado, eles tentaram tirar ele do caminho, só que em tudo isso ele teve força. Sabe por quê? Porque ele começou da forma correta, ele iniciou da forma correta, ele preparou o que era necessário. Então a pergunta para você é: você está disposto hoje a dar o start? A olhar para Deus como o Senhor da sua vida? A restaurar tudo que está abalado? Sabe? Mas eu queria que o meu marido me tratasse diferente, eu queria que a minha casa fosse diferente, eu queria... Meu irmão, não importa qualquer coisa, Deus pode todas as coisas, e a Deus nada pode ser impedido. Finish. Essa é a verdade. Eu preciso saber que eu não quero simplesmente remendo, quebra galho. Eu lembro quando a gente era criança e a piscina começava a vazar, aquelas piscininhas de plástico, a gente secava, punha alguma coisa, um fita isolante, qualquer negócio lá, e na hora ficava legal. Mas depois de um dia, pronto, já estava escorrendo tudo água lá de novo. E o que acontece? Acontece que quebra galho não resolve. Neemias não foi para quebrar galho, Neemias foi para resolver. E ele está dando para você o start da resolução, daquilo que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar os teus filhos, vai mudar o teu trabalho, vai mudar, sabe por quê? Porque o homem é corpo, alma e espírito.
E se você não acertar o espírito, a alma vai receber qualquer coisa, porque você não tem filtro. Você não tem filtro. O filtro do ser humano é o espírito. É aí que ele começa, quando ele tem uma vida espiritual boa, ele começa a dizer: isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. E aí ele começa a ter o quê? Fortalecimento, estabelecimento. Aí a vida dele é boa, é abençoada. Apóstolo, mas agora eu já estou quase na metade da minha vida, no final da minha vida, e tem um monte de coisa errada. Isso é legal. Deus é capaz de fazer isso que aconteceu aqui, pegar muros quebrados, pegar portões quebrados, portões queimados, e refazer tudo de novo, do monturo fazer novidade de vida. Então eu queria deixar isso para você. Hoje é o dia do seu start, hoje é o dia da sua liberação, hoje é o dia que Deus cata na sua mão e te arrasta atravessando, como foi com Neemias. Passou de uma cidade para outra, passou de um país para outro, entrou nos lugares, passou lá no almoxerifado do rei, pegou tudo que precisava, pegou mão de obra, pegou tudo que era necessário e estabeleceu. Hoje Deus estabelece com você, hoje Deus manifesta, hoje Deus realiza. Você só precisa permitir. Com o quê? Com o start. Quando você dá o start da forma correta, o restante sai naturalmente. Fica de pé, meu amado. Acredite, esse é o dia que Deus preparou para te abençoar. Esse é o dia que Deus preparou para dar resposta para você. Sabe o começo do culto? Quem gostou do começo do culto? O mesmo que começou o culto, hoje começa a tua vida de uma forma especial. O mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo maravilhoso Deus, Ele está disposto a pegar o teu muro e restaurar, a restabelecer, a afirmar, a fortalecer, a dar condição. Eu vou fazer essa oração, mas eu gostaria que você apresentasse, que você dissesse: Senhor, se tem algo errado, você que vai dizer. Se tem algo para mudar, você que vai dizer. Você que vai pedir, porque depois você vai poder pedir as cartas. O que é que você precisa para que essa mudança aconteça? Não foi o rei que falou assim: Neemias, você quer uma carta? Não, Neemias pediu para ele: quero carta para passar no meio de tal lugar, eu quero carta para ter toda a matéria-prima, eu quero carta para ter a condição da mão de obra, eu quero condição de ir. Deus está te dando condição de ir, condição de vencer, condição de passar sobre, ir além. Eu não quero falar da sua vida hoje, eu quero falar da sua vida lá na frente. Hoje é apenas o start. Daqui a algum tempo você vai testemunhar. Eu falo que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele não coloca impedimentos, Ele dá chance da realização. O primeiro testemunho aqui, alguém lembra? Qual foi o primeiro testemunho? Cura. E aí foi uma cura assim, a mulher falou que não estava bem, eu chamei ela aqui na frente, aí eu orei por ela, ela foi curada. Não? Ela estava onde? Em casa. Eu conheço essa mulher assim, que eu conversei com ela, ela ligou: apóstolo, é o seguinte, eu estou aqui doente, já pode fazer uma oração? Deus conhece você, Deus conhece ela, Deus conhece o que está acontecendo, Deus conhece qualquer coisa. Por isso, o medo de dar errado não existe. Ele não existe. Eu estava aqui, Deus falou: tem uma mulher que está assim, 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 assim. A direção e o poder da direção de Deus é a mesma. É a mesma com Neemias, foi a mesma com Abraão, a mesma com Pedro, a mesma com João e a mesma com você. O mesmo poder está sobre a sua vida. E essa mesma condição vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida pessoal. Apóstolo, eu não me sinto feliz porque eu não trabalho do jeito que eu queria. Receba o teu trabalho. Aí eu queria uma cura, receba a tua cura. Eu queria profissionalmente, receba. Mas lembra disso, o start está no espiritual. O teu comportamento é o físico que reconhece o espiritual. Foi o que ele fez. Ele usou a conversa dele, ele usou as dores dele, ele usou as lágrimas dele, mas ele orou para Deus, porque ele sabia que Deus tinha a saída. Então fala com Deus, o que é que você precisa que mude na tua história?
O que é que você gostaria que acontecesse na sua casa? O que é que você pretende? Mas comece dizendo para Deus: Senhor, eu posso ser mais, eu posso ficar mais íntimo do Senhor, eu posso crescer no espiritual na tua presença e receber do teu poder, porque eu sei que o teu amor já está sobre mim. Vai falando com Ele e eu vou estar orando, e você fala e eu oro aqui cobrindo você. Senhor maravilhoso, Deus querido, em nome de Jesus, eu estou apresentando aqui, Senhor, as vidas. Eu estou clamando, Senhor, por cada pessoa que está nesse lugar. Hoje nós falamos sobre o start, sobre dar início, sobre um começo restabelecedor, sobre uma capacidade de transformação que vem, Senhor, quando reconhecemos só existe um Deus, e esse Deus é poderoso, e esse Deus é tremendo, e esse Deus é glorioso, e esse Deus é fantástico. Ah, Senhor amado, Deus bendito, eu peço agora que o Senhor possa ouvir a oração de cada um deles aqui, Senhor. Aqueles que estão pedindo a tua ajuda, aqueles que estão dizendo, Senhor, das suas falhas, dos seus comprometimentos, que o Senhor possa ajudá-los, pegá-los pela mão, restabelecê-los, fortalecê-los, renová-los, para que eles possam passar para o sobre. Senhor, prepara as cartas, prepara a carta da libertação, prepara a carta da restauração, prepara a carta do fortalecimento, prepara a carta, Senhor, para que eles tenham força para ultrapassar os limites que a carne não consegue, mas dá a vitória, porque eu sei que o Senhor tem a vitória para dar a eles. Levanta os muros, meu Deus, em nome de Jesus, levanta os portões, coloca os ferrolhos, mas mais que isso, Senhor, restaura a sala, Senhor amado, do tesouro de Deus, restaura a sala aonde o sacerdócio é formado, porque eu sei, Senhor, que o coração deles, Pai, já estão com visão de sacerdócio, visão de servir a um Deus verdadeiro, a um Rei Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Então anula agora, Pai, tudo que o inimigo fez lá dentro, todo o roubo que houve, todo o engano, e coloca agora a visão, o poder, o estabelecimento, para que o sacerdócio neles possa se multiplicar, e eles possam ser um testemunho vivo de todas as tuas promessas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua vida hoje, eu te abençoo no projeto de vida que você está apresentando para Deus, eu abençoo para que o Senhor te entregue as cartas necessárias, eu te abençoo para que você consiga ter o sacerdócio dentro de você de uma forma especial, que a restauração dos muros não permitam mais entradas que não sejam de Deus ou dos seus enviados, mas que você comece agora um novo tempo, o tempo onde o Senhor possa liberar sobre você a glória, a honra, o poder, a autoridade e a manifestação, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você em tudo que você fizer, e que você alcance o teu projeto com graça e com realização para a glória de Deus. Eu creio assim, e assim eu determino, em nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus, que o start do Senhor se dê através da sua vida e as realizações se manifestem, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Deixa eu ouvir um glória a Deus aí. Senta um minutinho. Eu vou pedir para eles passarem já as informações para você. Glória a Deus. Galera, tudo bem? Eu vim trazer os avisos dos próximos dias, então anota, porque muita coisa boa vai acontecer. Quer ver? Dia 23 a gente começa falando sobre casas de paz. E o que são as casas de paz? Casa de paz é onde você se posiciona como um evangelista e faz a diferença, leva a paz de Deus sobre outra família, sobre outro lar. Então se posicione, abra uma casa de paz, vai atrás de alguém que precisa de Deus, não pode ser crente, hein? Vai atrás de alguém que precisa de transformação e abra essa casa de paz.
Agora, como que eu faço isso? Dia 23 de fevereiro, às 20 horas, a gente tem um treinamento para que você possa realizar isso. O treinamento vai ser específico para você que vai ser agente de paz, para você que vai trabalhar na obra do Senhor. Então, se propõe a fazer isso. Ah, mas eu não sei. Participa do treinamento. Você vai aprender e vai perceber que Deus só quer o seu coração aberto. Esteja pronto, porque a partir da primeira semana de março, nós estamos em ação e vamos realizar coisas grandes. Eu creio nisso. Se você crê, vem com a gente, porque vai ser maravilhoso. No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, sexta-feira, nós temos reunião do Nós, o nosso grupo de casais, a partir das 19h30. Reunião do Nós, às 19h30. E eu vou dar um spoiler aqui, preste muita atenção. A partir dessa sexta-feira, a gente começa um tema especial que vai durar algumas reuniões. Esse tema é montando um colar de pérolas. Você está mais do que convidado. Traz o seu casal para cá, o seu cônjuge, seja namorado, noivo ou esposo, esposa, mas vem participar com a gente, porque Deus tem algo especial para o seu relacionamento. Você não vai se arrepender. No dia 25, sábado, às 10 horas da manhã, tem programação para o Hunters. E o que vai ser isso? Festa das Cores. O que é Festa das Cores? Vai ser uma festa que vai acontecer na Praça do Beatriz, aqui pertinho da igreja. Se você não sabe onde é, passa lá no balcão, pede mais informações, porque o pessoal vai te explicar direitinho. Vai funcionar da seguinte forma: não tem custo nenhum, mas você vai levar um alimento. E o alimento que você levar, a cor do alimento que você levar, vai ser a roupa com que você vai. Vamos pegar um exemplo? Se eu levo banana, a cor da minha roupa é amarelo, você acertou. Então participa com o pessoal dos Hunters, porque vai ser muito legal. Vão ter várias atividades especiais a partir das 10 horas na Praça do Beatriz, direto lá, não na igreja, direto lá. No próprio dia 25, no próprio sábado, às 19 horas, tem reunião da nova geração. E a reunião da NG vai acontecer na igreja às 19 horas. Então você percebe aqui que tem programação para casais, para Hunters, para NG, para todo mundo. Essa igreja é para você. Outro aviso importante é que a partir do dia 2 de março nós começamos o nosso time, treinamento intensivo para nos movermos em equipe. É um curso especial e específico para liderança. Se você tem vontade de participar, se você quer se aprofundar, quer conhecer ainda mais a visão da Aliança da Paz, vai até o balcão, se inscreve, porque é só com inscrições antecipadas, e participa com a gente. É um curso que vai mudar a sua ótica sobre o que é o reino de Deus e vai trazer grande transformação sobre os seus projetos, os frutos que você vai trazer sobre a terra. É muito importante você estar com a gente também. Temos também aviso da livraria. Eu sei que você sabe que nós estamos entrando em março daqui a poucos dias, e quando nós entrarmos em março é o mês das mulheres. Mas antes de chegar em março, a livraria já tem promoções especiais para você, mulher, e para você, homem, que vai celebrar e vai presentear uma mulher especial na sua vida. Passa lá, porque tem muita coisa especial e cada um desses itens foi comprado e preparado para você. Além dos produtos serem muito bons, a cada R$30 em compras você ganha um cupom para participar de um sorteio especial de uma linda cesta de produtos da livraria. Vai até lá, já conhece os produtos, separa e leva para casa esse presente especial para celebrar o mês das mulheres. Além disso, nós estamos no culto, e se tem culto, tem cantina. Passa na cantina, porque tem muita coisa especial e saborosa preparada para você. Não esquece de levar o seu companheiro aí do lado, de levar essa pessoa perto de você para pagar um café também na nossa cafeteria. A Aliança da Paz é completa para você. Deus te abençoe. Bastante recado, hein? Você gravou tudo? Você vai lembrar depois? Tá bom, então repete todos os recados para mim. Fica de pé, igreja. Não repete não, né? Não repete não, que é muita coisa. Mas cada um grave o seu, né? Tem casais, tem jovens, tem Hunters, Casa de Paz, time, culto das mulheres. Isso é bobagem, culto da mulher é bobagem. Vamos falar de coisa séria, não? Acho que eu vou dormir na casinha do cachorro. O pior é que eu não tenho cachorro.
Aonde dormirei? Na marquise. Hoje foi no sofá, tá bom, irmã. Se for no sofá, já estou feliz. Mas pensa bem, né? Quanta coisa tem na sua igreja para você. Não deixa de participar. Porque todo o trabalho que os líderes fazem, eles não fazem jogada, eles preparam, pensam, sabe? É todo um estímulo. Então, vem participar. Traz casais amigos, traz jovens amigos, traz hunters amigos, para começarem a conhecer o que você vive. E seja um formador de opinião. Crente tem que ser formador de opinião. Não é chegar lá e tudo que os outros falam você engole. Não, ao contrário, você vai ser aquele que vai orientar. Você vai ser cabeça e não? Cabeça e não? Quem balança o cachorro? A cauda balança o cachorro ou o cachorro balança a cauda? O cachorro balança a cauda. Se você é cabeça, então você não vai ser mais balançado. Não vou te levar para o mundo, para qualquer lugar. Você vai ter opinião formada em Deus. A sua opinião não é formada porque eu acho, porque ele tem, é em Deus. O que Deus me mostra? Vou fazer o que Deus está me mostrando. Amado, quando a gente começa a conhecer a Deus, conhecer os sinais, as maravilhas de Deus, as curas, as coisas que Deus faz, a gente começa a ver como nós somos pequenos e como Ele é grande. E aí você vai viver tudo isso como um prêmio de Deus para a tua vida, como parte do corpo de Cristo. Senhor maravilhoso, eu te agradeço por esse culto, por toda essa bênção. Agradeço pelo pastor Fábio, pela banda, pastor Henrique, por cada pessoa que ajudou a gente, que os pastores que oraram. Eu agradeço, Senhor, pelos obreiros que ficaram aí apoiando, desde a recepção lá fora. Te agradeço por todos os departamentos dessa igreja. Peço que o Senhor nos leve todos em paz e dê a cada membro dessa igreja o fortalecimento e a graça para eles darem o start hoje e mudar toda a história das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és maravilhoso e eu só posso te agradecer por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que Ricador e Place Keb do Ramácia canta. Tem alguém assistindo a gente e está com um problema grande financeiro, grande, não é um problema financeiro, é um problema grande financeiro. O Senhor manda dizer para você que está assistindo, se posiciona, porque você vai ver o que Deus faz na vida de alguém em uma semana. Ele diz que em uma semana você vai conseguir colocar em linha todas as suas dívidas e vai conseguir pagá-las de uma forma tranquila. Acredita nisso e depois coloca o seu testemunho, porque Deus muda a tua história com esse start de hoje, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que possa reinar hoje e para todo sempre na sua vida. Se você que crê, diz: Deus te abençoe em nome de Jesus.